Paz e graça, amados. Querido, hoje eu estou aqui para a gente nós continuarmos o estudo sobre os dízimos, né? Eu havia feito a primeira parte do estudo, hoje eu vim para a segunda parte. Hoje eu escolhi aqui para a nossa meditação, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do 22 até o 29. Esse estudo ele vai enriquecer, porque ele vai abrir a nossa mente para os demais capítulos que nós vamos meditar. Eu vou dar uma lida aqui e a gente vai dar uma meditada nesse capítulo. Certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar por estar longe de ti, e o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro da tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que te deseja a tua alma, por vaca, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Comei-o, e ali perante o Senhor teu Deus te alegrarás tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do teu fruto do 3º ano e os recolherá na tua cidade. Então virão os levitas, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão. Ora, vamos dar uma meditada aqui para nós entendermos. É o que eu disse no vídeo passado. O que acontece é que nós já estamos acostumados a ouvir falar e acreditar sem checar. Aqui é um caso que dá para nós entendermos. Se o Senhor quisesse dinheiro, ele tinha mandado que eles vendessem as suas coisas quando fosse longe, levasse o dinheiro e entregasse no templo. Mas o Criador nunca mandou entregar dinheiro no templo. Quando você vai ver esse texto aqui, você vai ver que o dízimo aqui era cereal. E que se acontecesse de ser longe o lugar determinado pelo Criador da sua cidade, você deveria vender, pegar o dinheiro, ir com o dinheiro até lá, né? Você chegou lá com o dinheiro, não era para você entregar para o sacerdote e nem para o levita. Era para você vender o que você comprar novamente, né? Você havia vendido antes, pegou o dinheiro, chegava lá, você ia comprar aquilo que você quisesse, que desejasse a sua alma, e iria comer. Olha para você ver, é só pensar, queridos. É só pensar. Se fosse longe, você vendesse, nem lá no templo, você não deveria entregar aquelas primícias que você estava acostumado a entregar. Você ia pegar o seu dízimo, ia levar até a cidade, ia vender, né? Porque na verdade você vendeu a primícia lá. O que você iria comprar em outro lugar não era mais primícia. Então não fazia sentido você levar no templo, porque você havia vendido a primícia lá atrás e pegou o dinheiro. Então com aquele dinheiro você deveria comprar cereal, vaca, bebida forte, vinho, o que você quisesse, você poderia comprar e comer, você e sua família. Você só não podia esquecer do órfão, da viúva. Queridos, é simples entender isso aí, é simples vocês entenderem
que vocês estão sendo enganados. Não tem como fugir do texto, não tem como fugir da palavra. Leia novamente, nós estamos lendo aqui Deuteronômio 14, do versículo 22 até o versículo 29. Confira se é isso que a palavra está dizendo. Que você deveria pegar o seu dízimo, que você recolhesse as primícias que você tinha recolhido e levar para o lugar que o Senhor determinou. Aí quando você chegava lá, né, a gente já tinha visto na aula passada e nós vamos ler novamente. Você tinha as 3 festas que você tinha que levar. Então quando chegou nesse dia que você ia levar, vamos supor que era longe, que não desse para você levar todas essas coisas para lá. O que você devia fazer? Vender. Era não ir? Não, você tinha que ir. Era mandamento. Era ignorar? Não, você tinha que ir lá. Aí você vendia tudo, mas só que veja bem, você vendeu a primícia. Aí você ia comprar qualquer coisa e chegar lá no altar para oferecer como primícia. Então você deveria vender, pegar o dinheiro, se dirigir à cidade que o Senhor determinou. Aí quando chegasse lá, o que você ia fazer? Você ia entregar na mão do levita, né? Porque os pastores hoje dizem que eles estão no lugar dos levitas. Vamos supor que fosse mesmo, né? Vamos acreditar que fosse mesmo, porque se eles estão no lugar do levita, alguém deve ter colocado eles no lugar do levita, o Criador que não foi. Se foi, falou para cada um deles no ouvido, e nenhum de nós sabemos, porque na palavra não tem registrado isso. Mas vamos pensar que foi mesmo, que você devia levar o dízimo para ele, porque ele é o levita. Aqui está dizendo que você devia comprar as coisas para você comer junto com a sua família e você tão somente não desamparasse ele, você comesse junto com ele e não só ele, com os órfãos e com as viúvas. Aí quando nós imaginamos assim, quando a gente olha assim, a gente entende, irmão, que... Vamos combinar, querido, não estamos fazendo a vontade do Criador. Um assunto tão importante como esse, se verdade fosse, o Messias tinha que ter ensinado para a gente. Ele ensinou sobre tantas coisas e não ensinou nada sobre o dízimo, né? Uma coisa interessante dessa, que é dito que roubarás o homem a Deus, né? Segundo Malaquias. Aí causa medo no povo, pânico no povo. Mas o Messias não preocupou em ensinar isso aí. E vamos imaginar que não só o Messias, mas nenhum dos apóstolos ensinou sobre esse assunto. Não é estranho, não, queridos? Não é estranho que no Novo Testamento apenas 2 vezes fala sobre dízimo e nenhuma das 2 vezes é ensinamento para pagar-se dízimo? Esse texto aqui é um texto esclarecedor. Apenas com este texto, se não fosse o evangelho que é pregado toda vez que eles pagavam dízimo, que eles pregavam para o nosso ensinamento, apenas com esse texto aqui, nós já deveríamos saber que tem alguma coisa errada, não precisava mais nada. É verdade? Porque aqui está dizendo o seguinte, quando você vai ler o texto direitinho, porque qual é o argumento que se usa? Não, porque dízimo e primícia eram 2 coisas diferentes. De fato, era 2 coisas diferentes. Porque você colhia o dízimo e do dízimo você tirava as primícias, os primeiros frutos. Entendeu? Aí são 2 coisas diferentes, porque o dízimo você não oferecia no templo, você oferecia só a primícia.
E aqui está dizendo isso, que é o primogênito da vaca, entendeu? O primogênito da ovelha, é as primícias. Aí quando você começa a meditar nas escrituras e começa a olhar direitinho, você vai descobrir que era uma mesma coisa. E que dízimo, aqui esse texto aqui é esclarecedor, porque ele mostra que dízimo não é dinheiro. E que se você estiver longe, você pode vender a primícia. Mas você chega lá, não é para você dar o dinheiro para o sacerdote. Se o pastor é um levita nos dias de hoje, né? Porque é para você ver a confusão que tem. Olha a confusão que tem para enganar. Olha a confusão que tem para enganar. Quando você chega lá dentro do templo, que não está tratando sobre essas coisas, aí eles falam que o levita é aquele que canta. Não é o que canta que é o levita? Ah, eu sou levita, eu vou lá, agora vamos ouvir o levita. É o que canta que é o levita. Só que esse levita não pega, não vê nada do dízimo. Entenderam? O sacerdote que não era para pôr a mão no dízimo é o que fica com o dízimo. Se o outro é que é o levita, era o outro que tinha que pegar, você tinha que dar para ele. Se você acredita que quem canta hoje é o levita, então era ele que tinha que pegar o dinheiro. Não era o pastor. Então por aí dá para você ver. Aí quando você fala assim, não, mas quem é o levita? É você ou é ele? Ele fala, não, eu. O pastor fala, não, eu que Deus colocou eu de levita. Na hora de pegar o dinheiro, ele é o levita. Aí depois é o outro que é o levita. Né? Então fica fácil, é só raciocinar. E fica fácil entender se nós nos apegarmos ao texto. Ao texto. Aí quem quer que você entregue dízimo hoje, você tem que perguntar para ele, tá bom, irmão, tá bom, eu tenho que pagar o dízimo, não posso roubar o Senhor. Mas na nova aliança, aonde está escrito sobre dízimo? Na nova aliança. Porque na antiga aliança, dízimo é dízimo. Onde é para dízimo, está escrito lá dízimo. Aonde está na nova aliança sobre dízimo? Por que Jesus não ensinou um assunto tão importante? Foi negligente. Por que os apóstolos foram negligentes com um assunto tão importante como esse? Aí o dízimo, na antiga aliança, a função do dízimo era socorrer, além dos levitas, o órfão e a viúva. Para nós sermos bem sinceros hoje, o órfão e a viúva ele não vê cor do dízimo. Ele não vê cor do dízimo. Nós vamos chegar um momento que nós vamos analisar a igreja primitiva, que não havia entre eles necessitado algum. Hoje, nos nossos dias, quem não é necessitado, queridos, é praticamente só a esposa do levitão lá, do que se fala que é o levita. A família dele não tem problema, os filhos estudam em escola particular, tem carro bom, viagem, final de ano deixa a igreja na mão de outro, viaja. E na comunidade, na membresia, não há quem tenha, porque fica tudo com ele. E é interessante que o Messias disse o seguinte, naquele dia, me dirão, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não falamos novas línguas? Em teu nome, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque tive fome e não me deste de comer.
Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Senhor, quando foi que aconteceu isso? Quando negaste a qualquer um dos pequeninos, a mim me negou. Então, quando você pega o seu dinheiro e leva e entrega para a instituição, você está deixando de fazer isso aqui. E não adianta falar que, não, mas eu entrego o dinheiro e depois é ele com Deus, irmão, pelo amor de Deus. Isso aí não existe. Isso é cabível quando nós não conhecemos a verdade. Quando você não conhece a verdade, você está livre do pecado. Mas uma vez você conhecendo a verdade, você é conivente com o erro. Não adianta querer transferir o erro, erra igual. Então nós estamos aqui diante das Escrituras. Nós estamos aqui diante das Escrituras. Se esse texto aqui quiser dizer outra coisa do que está sendo falado, então eu estou errado. E eles estão certos. Mas se esse texto estiver dizendo o que eu estou dizendo, então eles estão errados. E nós precisamos mudar. Aí o que eu faço? Eu não vou levar o dinheiro para a instituição? Queridos, o dinheiro, aqui o que manda não é a quantidade de dinheiro. Para quem se sente bem na instituição, para quem está numa instituição, o correto é ajudar a instituição. O correto é ajudar a instituição, porque a instituição tem custos. Agora, dízimo, quando nós levamos o dízimo, nós ocultamos o evangelho. O evangelho que os judeus pregaram para nós durante todo o tempo e que nós devemos pregar hoje até o arrebatamento da igreja. Então, não tem como fugir disso aí. Não tem como fugir disso aí. Não existe, queridos, meia verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira. Sobre dízimo, as Escrituras nos mostram que aqueles que nos dias de hoje recebem dízimo sem ser levita são lobos. Mas não pode falar assim do meu pastor, não pode falar assim da minha instituição. Irmãos, não é eu que estou falando. Não é eu que estou falando. Nós estamos diante das Escrituras, é só meditar nas Escrituras. Aqui está dizendo que o dízimo era cereal. Se você estivesse longe do lugar determinado, você deveria vender. Aí você vendia e chegava na cidade onde estava o templo, você não levava o dinheiro. Se Deus quisesse dinheiro, tinha falado assim, você vende, leva o dinheiro e entrega para o levita. Não está escrito aqui assim. É para você vender, pegar o dinheiro e levar. Quando chegar lá, não é para você ficar com o dinheiro para você. Quando chegar lá é para você vender, comprar o que a tua alma quiser, o que a tua alma, o anseio da sua alma, que seja comida. Aí você deve comer, se alegrar na presença do Criador e não esquecer do órfão, da viúva e do estrangeiro. Senão você podia pegar o dízimo, vendi o dízimo, chega lá e fala que, levita, toma aqui o dízimo. Aí você agora socorre o órfão e a viúva e o estrangeiro, porque aí a minha responsabilidade era te dar o dinheiro. Mas o texto não está dizendo isso. Entendeu? O texto não diz isso. Se o texto não diz isso, não tem como fazer remendo nesse texto. Não dá para fazer remendo nesse texto.
Aí eu conto com os irmãos para que os irmãos meditem. Irmãos, medita, leia. Leia 3 vezes, leia 4 vezes, 5 vezes. Entendeu? Preste bem atenção, raciocina, vê o que o texto está dizendo. Aí se o texto está dizendo para você levar o dinheiro, leve o dinheiro. O texto está dizendo. Agora, se o texto não está dizendo, irmãos, aí nós estamos desobedecendo. É desobediência como qualquer outra desobediência. E essa aqui é aquele fato que Jesus diz. É aquele fato que Jesus diz sobre os fariseus ficar na porta e não deixar, ele não entra e fica empacado ali e não deixa o outro entrar. É esse caso aqui, é um deles. Porque você oculta o evangelho. Aquilo ali que eles estavam fazendo era um evangelho pregado. E você oculta, porque toda vez que você leva o dízimo, né, eles ocultam primeiro porque te ensinam errado. E você conhecer a verdade, quando você não conhece, é ótimo, eu não conheço. Mas quando você conhece, aí você também oculta o evangelho. Porque o pessoal não consegue, os irmãos mais novos, não conseguem ver que aquilo ali, para onde apontava aquilo ali. Eu não quero adiantar aqui porque no próximo estudo nós vamos falar para onde apontava. Mas você encobre o evangelho. E mesmo que não fosse o evangelho, mesmo que não fosse esse o caso, mesmo que não fosse, aqui está dizendo para não dar dinheiro. Ah, irmão, mas a igreja precisa. A instituição, né? Que a igreja é você. A igreja precisa. Não, eu concordo que precisa. Eu concordo que a instituição precisa se manter. E ela se mantém com ofertas voluntárias. Agora, você dizer para um irmão, pode ser o que ganha 100 mil reais por mês e o que ganha 1.000 reais por mês. Você dizer para o irmão que aquele que não te dá o dinheiro, 10% do que ganha, é ladrão. Irmão, isso aí é no mínimo desumano. É no mínimo, irmão, desumano. Pensa bem, uma pessoa que ganha 1.200 reais por mês, que depende da capital, mais 1.200 reais por mês, com 120 reais ele paga uma conta de luz. Com 120 reais, hoje ele compra 3 quilos de carne para comer no mês. 3 quilos para comer no mês. Porque quem ganha 1.200 reais por mês não tem o privilégio de comer carne. Não come. Mas ele poderia comer pelo menos no domingo 3 quilos de carne. E você nega esta pessoa este prazer por mentir para essa pessoa, dizer para ele que quem não paga dízimo está roubando a Deus. Uma coisa que era da lei, queridos. Nós deixamos a lei para trás e andamos na graça. Pelo menos é o que nós falamos, né? Que cremos. Aí lá da lei não se trouxe nada. Aí trouxeram o dízimo. Olha a incoerência. Aí trouxeram o dízimo da lei. Não tem mais nada da lei que eles querem obedecer. Não tem nada. Manda alguém levar um cabritinho para fazer um sacrifício na igreja para ver se leva. Um cordeirinho. Não leva, porque isso aí, vou falar, não, mas isso aí é sacrifício, era da lei. Isso é coisa da lei, irmão. Da lei era preceitos humanos. Mas aí trouxeram o dízimo. O dízimo não era da lei. E por que você tem que pagar o dízimo? Né? E se fosse uma coisa justa? Na igreja primitiva, se dava tudo. A igreja primitiva vendia todos os bens e levava na igreja, não como dízimo, né? Mas como oferta, levava tudo.
Mas em compensação, você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, não havia entre eles necessitado algum. Aí eu pergunto para você, se você leva, não vou nem falar tudo, o dízimo, quem é beneficiado com o dízimo a não ser a instituição? E os órfãos e as viúvas? Né? Se fôssemos para a gente fazer errado, pelo menos o retorno para o órfão e a viúva a gente tinha que ver. Para ser um pouquinho justo, né? Mas que o Criador possa abençoar os irmãos e que os irmãos possam refletir nessas coisas, irmãos. É tempo ainda de mudarmos. No próximo estudo, a gente vai passar para o estudo das festas, pegando a partir da Páscoa, e nós vamos descobrir para onde apontava os dízimos e as primícias, e vamos aprendendo, vamos meditando, vamos crescendo na fé. Paz e graça, queridos.